Imagine uma noite tranquila, calma e cheia de estrelas. No céu escuro na sua frente, há uma fogueira aconchegante, e as chamas estão dançando suavemente. Os troncos estão crepitando, e o som parece embalá-lo, convidando você a pensamentos e sonhos profundos. Você se senta ao lado do fogo, e o calor o envolve. As sombras das chamas jogam nos objetos circundantes. Este é um lugar onde você pode esquecer tudo. Vamos fazer uma jornada juntos, uma jornada para o mundo. Vamos dar uma olhada na incrível vida de Carl Gustav Jung, um pensador, médico e pesquisador verdadeiramente notáveis da alma e os mistérios da mente humana. Viajaremos com ele de uma pequena cidade na Suíça para as clínicas, onde ele fez suas primeiras descobertas inovadoras. Também falaremos sobre seus trabalhos mais importantes, que transformaram completamente o campo da psicologia. Ouviremos sobre seu encontro com Zin e discutiremos como ele se aprofundou nas profundezas da mente, como mitos antigos sussurrando do escuro. E, finalmente, exploraremos a fascinante história de como a ciência e o misticismo estão aqui para ajudá-lo em sua jornada para a autodescoberta. Relaxe e deixe os sons de fogo e história o levarem para um mundo de admiração e segredos. Esta não será apenas uma palestra típica, será uma aventura que pode apenas inspirar você a explorar seu próprio mundo interior. Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875, em uma pequena cidade suíça chamada Kiel. Seu pai, Johann Paul Acilius Jung, era pastor, e sua mãe, Emilie, era um forte, mas um pouco misterioso, mas cheio de vida e espiritualidade. Little Carl era uma criança muito ativa. Para ser sincero, às vezes tudo parecia um pouco chato para ele. Ele era uma criança que costumava ficar sozinha, mas nessa solidão encontrou algo especial. Desde a infância, Carl sentiu que o mundo ao seu redor era mais do que o visível aos olhos. Ele adorava ler, imaginando um garoto que se senta com um livro e literalmente mergulha nesses mundos. As histórias são tão poderosas, não são? Eles podem nos transportar para outro mundo, nos encher de admiração e nos inspirar a buscar significado na vida. É quase como se essas histórias estivessem chamando para algo maior, algo além do cotidiano. Quando ele passeia por sua cidade, a natureza parece sussurrar para ele. Ele pode permanecer por horas, perdido na beleza das montanhas ou no som suave do rio. É como se ele estivesse imaginando forças invisíveis por trás desses sons, criando um mundo de admiração. Para Carl, é tudo tão inspirador, e ele sente que pode explicar através de Deus. Eu realmente queria me entender melhor. Meu relacionamento com meus pais foi uma jornada. Meu pai era tão gentil, e Carl às vezes pensava que ele era um pouco passivo demais. Minha mãe era um pouco enigma. Ela poderia ser amorosa e atenciosa um momento, e então se retirava para si mesma como se morasse em seu próprio mundo. Essas experiências deixaram uma impressão duradoura na alma de Carl e moldaram sua compreensão da experiência humana. Carl é cativado pelas perguntas profundas que muitas vezes não são convidadas. Por que as pessoas acreditam em Deus? Qual é a essência da narrativa cultural? E essa jornada de uma vida acabou de começar. Imagine um garoto empoleirado em um penhasco nos majestosos Alpes suíços. O vento acaricia seus cabelos enquanto ele olha para o horizonte, contemplando a vastidão do mundo. É um lembrete humilhante de que, apesar de nossas diferenças, estamos todos conectados. Carl Jung era um cara muito interessante. Ele ficou fascinado pela natureza humana e decidiu estudar lá para viver. Ele foi à Universidade de Basileia para estudar medicina, que parecia uma escolha bastante normal para um jovem. Mas Jung estava interessado em mais do que apenas tratar corpos. Ele tinha uma profunda curiosidade sobre os aspectos ocultos da mente, e estava determinado a encontrar esses segredos. Durante seus estudos, ele descobriu sua paixão pela psiquiatria, um campo que, na época, ainda estava à beira da prática médica. Muitas pessoas pensaram que era estranho e não muito desenvolvido, mas para Carl, era um campo cheio de mistérios e possibilidades. Ele entendeu que, se a mente humana é como um oceano profundo, a psiquiatria poderia ser um novo oceano para explorar. Depois de se formar na universidade, Jung conseguiu um emprego em uma das clínicas psiquiátricas mais famosas de seu tempo, Burges, em Zurique. Este lugar era mais do que apenas um hospital, era um lugar onde as pessoas podiam encontrar cura e apoio. Era um lugar onde eles fizeram pesquisas realmente avançadas em psiquiatria. Lá, Jung arneou desse ótimo médico chamado Bleuler, que criou o termo esquizofrenia. Bleuler pensou que, se você apenas observar e analisar a mente humana, poderá entender. E Jung concordou totalmente com ele. De certa forma,
Era como uma universidade de vida. Todos os dias, ele conhecia pacientes que estavam lidando com seus próprios medos, fantasias e lutas internas. Ele ouviu as histórias deles, escreveu o que viu e se tornou. Fica claro que a mente humana é muito mais complexa do que jamais poderíamos imaginar. Uma vez, depois de conversar com um paciente, Jung sentiu que sempre há mais em cada palavra. Memórias e experiências são como pequenas dicas sobre as camadas profundas dentro de nós de que a ciência ainda não se tocou. Esses pensamentos simplesmente não o deixariam em paz, e foi então que ele começou a formar ideias que mais tarde se tornariam a base de sua teoria sobre o inconsciente. Jung não apenas estudou, mas também conduziu seus próprios experimentos. Por exemplo, ele usou no qual os pacientes tiveram que responder rapidamente às palavras do médico. No começo, parecia um exercício simples, mas Jung percebeu que, quando o paciente hesitou ou mudou seu tom de voz, isso poderia indicar emoções ou até trauma. Esse método confirmou suas suposições de que todos os dias em Burg era um novo desafio para ele, mas também uma fonte de inspiração. Aqui, ele começou a entender que, para realmente curar as pessoas, você precisa não apenas estudar suas doenças, mas também o funcionamento interno de suas almas. E assim, este foi o começo do caminho que Carl Jung era apenas um jovem médico quando se tornou um dos pensadores mais proeminentes de seu tempo. Em 1907, esse brilhante psiquiatra e pesquisador talentoso já tinha 32 anos. Ele trabalhou na clínica Burgosli, onde experimentou métodos de tratamento e desenvolveu suas ideias sobre a consciência. Seus experimentos com testes de associação e observações dos pacientes estavam se tornando conhecidos nos círculos científicos. Ao mesmo tempo, o nome de Sigmund Freud, autor da nova teoria revolucionária da psicanálise, começou a parecer cada vez mais alta. Freud acreditava que o inconsciente desempenha um papel fundamental na psique humana e, para Jung, essa ideia era incomumente próxima. Jung leu os trabalhos de Freud para não fingir interesse, mas porque ele estava realmente interessado no tópico. Ele ficou impressionado com a interpretação do livro dos sonhos. Jung sentiu que havia encontrado pessoas que pensavam da mesma forma que também procuravam penetrar nos segredos da mente. Ele decidiu dar um passo ousado e escreveu uma carta para Freud. Freud, que já tinha mais de 50 anos na época, estava lisonjeado pela atenção de um cientista jovem e promissor. Sua correspondência estava cheia de reflexões profundas sobre a natureza humana. Você pode imaginar passar 13 horas sem parar? Agora, imagine duas pessoas que pareciam encontrar umas com as outras um reflexo de seus próprios pensamentos. Freud viu em Jung um potencial herdeiro de suas ideias e começou a chamá-lo de príncipe herdeiro da psicanálise. Para Jung, isso foi como um reconhecimento de suas próprias realizações e inspirações. Jung começou a trabalhar ativamente no desenvolvimento da psicanálise, ajudando Freud a espalhar suas ideias, especialmente em países de língua alemã e até no exterior nos Estados Unidos. Eles organizaram as primeiras conferências em psicanálise, foram um espaço onde podiam conversar sobre o impacto do inconsciente nos sonhos, memórias de infância e neuroses. O relacionamento deles nem sempre foi fácil, mas eles foram capazes de se tornar amigos íntimos, apesar da idade e das diferenças culturais. Jung realmente respeitou a mente de Freud, e Freud viu Jung como alguém que poderia reunir diferentes ciências e ajudar a psicanálise a ser aceita pelo público. Mesmo no início de seu trabalho juntos, houve momentos que mostraram para onde seus caminhos estavam indo. Jung teve uma visão diferente de Freud. Ele sentiu que Freud estava focado demais na sexualidade como a raiz de todos os problemas mentais. Para Freud, a sexualidade era a chave para entender a natureza humana. Mas Jung não viu dessa maneira. Ele pensou que a mente humana era muito mais complexa e mística. Apesar disso, sua colaboração precoce foi um estágio importante em suas vidas pessoais e no desenvolvimento da psicologia durante esse período. Foi nesses anos que Jung desenvolveu suas próprias ideias, que mais tarde se transformou em seu conceito único de psicologia analítica. Eles estavam cheios da energia da descoberta e pesquisa. Jung tomou muita psicanálise, mas mesmo assim, ele sentiu que seu caminho seria diferente, mais amplo e mais profundo do que isso. Seukoi. O aborto, cheio de energia e respeito mútuo, começou a rachar com o tempo. Mas tudo começou com Jung concordando menos com as ideias básicas de Freud. Ele acreditava que Freud estava muito fixado à sexualidade como base de todos os problemas humanos. Para Jung, a mente era muito mais complexa. Ele acreditava que a psique inclui não apenas a experiência pessoal, mas também a experiência pessoal. Então, o que ele achou sobre isso? Havia mais do que encontrou os olhos. Mais tarde,
Jung se referiu a ele como Re. Ele estava um pouco preocupado que um colega jovem e ansioso pudesse guiar a psicanálise em uma direção diferente, longe do misticismo e filosofia que ele mantinha tão querido. Eles tiveram algumas discussões realmente produtivas, onde compartilharam suas ideias. Mas quando Jung compartilhou mais de seus pensamentos, Freud ficou mais definido em suas próprias ideias. Durante uma de suas conversas, Freud até disse que, se eles se afastassem de sua abordagem, isso destruiria completamente o trabalho deles. Para Jung, este foi um momento realmente importante. Ele não podia trabalhar dentro das regras estritas que limitavam a busca pela verdade. Ele sempre foi atraído por mitos, símbolos, imagens religiosas e outras coisas que Freud rejeitou. Jung sentiu que além da sexualidade reside um mundo vasto e misterioso, e este mundo não poderia ser definido por suas diferenças. Com o tempo, o relacionamento deles gradualmente se transformou em um afastamento frio quando Jung começou a publicar seus próprios trabalhos, nos quais ele compartilhou suas próprias teorias, e Freud se sentiu decepcionado. Eles não estavam mais na mesma página e, em 1913, sua amizade terminou. Jung deixou a Associação Psicanalítica Internacional que Freud havia começado, e ele começou suas próprias coisas. Foi difícil para os dois, e mais tarde, Jung disse que foi um dos momentos mais difíceis de sua vida. Mas foi então que ele percebeu que precisava fazer suas próprias coisas. É tão maravilhoso como esse intervalo permitiu que ele criasse sua própria escola de pensamento, a psicologia analítica, que mais tarde lhe trouxe fama mundial. Este foi o começo de um novo capítulo. Jung deixou para trás a influência de Freud e desenvolveu suas teorias na solidão, mas com o incêndio inacessível da pesquisa. Quebrar com Freud foi um passo doloroso, mas necessário, para encontrar sua voz única no mundo da psicologia. Quando Carl Gustav Jung finalmente interrompeu as relações com Freud, ele se viu em uma encruzilhada. Era doloroso perder um amigo e mentor, mas, ao mesmo tempo, ele se sentiu livre. Agora ele tinha um espaço não revelado para pesquisa. Jung sempre foi um pesquisador procurando significados profundos, e agora nada poderia limitar seu voo de pensamento depois de terminar com Freud. Jung começou a desenvolver sua própria abordagem ao estudo da psique humana, construindo a psicanálise de Freud, que se concentrava principalmente na sexualidade e na experiência individual. Mas Jung queria se aprofundar ainda mais. Ele estava interessado não apenas na história pessoal de uma pessoa, mas também nos elementos da psique que são comuns a todos nós. E ele acreditava que dentro de cada um de nós, há algo realmente especial esperando para ser descoberto. Você sabe, há uma coisa chamada inconsciente coletivo, e é bastante interessante. É como essa coisa universal que todos compartilhamos, não importa de onde nós, quando nascemos ou onde vivemos. Está cheio dessas imagens, símbolos e ideias que aparecem em mitos, contos de fadas, textos religiosos e até em nossos sonhos. Mas aqui está a parte legal. Como sabemos se esses arquétipos são reais? Bem, Jung começou a observar como os pacientes conversaram sobre suas próprias experiências, e é incrível ver como todos nós somos semelhantes, independentemente de quais possam ser nossas diferenças. Pessoas de todo o mundo, que nunca se conheceram, conversaram sobre imagens que eram semelhantes umas às outras. Eles conversaram sobre heróis, dragões, sombras e figuras maternas. Essas imagens eram como chaves que ajudaram Jung a entender as partes mais profundas da mente. Ele criou sua própria maneira especial de trabalhar com os pacientes. Ele perguntou a eles sobre suas memórias e usou símbolos de diversão. Ele pensou que os sonhos também eram importantes. É como uma ponte conectando nossas mentes conscientes e subconscientes. Através desta ponte, podemos vislumbrar o belo e intrincado funcionamento de nossas almas. Para nos ajudar a entender essas ideias, Jung tirou uma ampla variedade de fontes, incluindo mitologia, arte, religião, filosofia e antropologia. Ele acreditava que, para realmente entender a mente humana, temos que considerar sua profunda conexão com a cultura e a história. Essa abordagem mostrou o quão abrangente seu pensamento foi. Não foi apenas uma teoria, era uma ideia real e viva que poderia ser explorada e entendida. O sistema era como um abraço caloroso e amigável que ajudava as pessoas a se entender melhor. Jung ensinou a seus pacientes e seguidores que há algo especial dentro de cada um de nós, além de nossas memórias de infância. Ele acreditava que todos ansiamos por sermos inteiros, para reunir todas as diferentes partes de nossa personalidade. Ele chamou esse processo de individuação. Segundo Jung, a individuação é uma jornada em que tomamos conhecimento e aceitamos todos os diferentes aspectos de nossa mente.
Na bela jornada de sua verdadeira essência, ele enfrentou luz e escura. Ele compartilhou gentilmente que toda pessoa carrega uma sombra escondida, muitas vezes escondida e escondida. É somente quando enfrentamos que podemos realmente nos tornarmos. Jung não era apenas alguém que inventou teorias. Ele era professor, escritor e fonte de inspiração para muitos. Suas ideias tocaram a vida de médicos, cientistas, artistas, escritores e filósofos. Ele abriu as portas para o mundo dos símbolos e nos mostrou como olhar dentro de nós mesmos. Ele era um cara maravilhoso e iniciou uma nova direção na psicologia analítica que inspirou pessoas em todo o mundo. Ele mostrou que todos temos problemas, mas também temos muito potencial de crescimento e compreensão. Suas ideias continuam a nos inspirar hoje. Depois de se afastar de Freud e iniciar sua carreira em psicologia analítica, Carl Gustav Jung sentiu a necessidade de ir além da estrutura usual. Ele entendeu o inconsciente, e era tão inteligente com isso. Na confirmação e inspiração que só podem ser encontradas fora da Europa, Jung sempre acreditava que a alma humana está conectada a algo universal. Ele fez uma jornada para entender melhor essa conexão. Na década de 1920, Jung foi ao norte da África e depois para a África Oriental, explorando culturas que, em sua opinião, mantiveram uma conexão com o arquétipo primitivo. Ele observou a vida das tribos locais, seus rituais e mitos. Essa jornada chocou Jung. Ele sentiu que essas culturas estavam mais próximas do inconsciente coletivo do que as sociedades ocidentais modernas, e ficou realmente impressionado com a forma como os mitos e costumes das tribos africanos exibiam símbolos universais que ele já tinha visto nos sonhos de seus pacientes. Esses símbolos incluíam imagens de heróis, espíritos, animais e encantos. Todas essas coisas pareciam ressoar com sua teoria do arquétipo. Jung lembrou-se de estar sentado em torno de uma fogueira além do céu estrelado naquele momento. Ele escreveu algo realmente especial. Eu tinha esse sentimento incrível, como se a conexão que eu tinha com esse mundo antigo tivesse acabado de ser levantada. Era como voltar no tempo para algo que estava escondido por um longo tempo, mas de alguma forma ainda parecia em casa. Mais tarde, Jung viajou para a Índia, e teve um impacto ainda mais profundo nele. Lá, ele explorou a filosofia hindu, visitou ashrams, conversou com sábios e testemunhou rituais religiosos pela primeira vez. Foi lá que ele se deparou com o conceito de mandala, um círculo sagrado usado nas práticas espirituais para promover a harmonia e a unidade. A mandala era um verdadeiro abastecimento para Jung. Isso lembrou de suas próprias ideias sobre a integridade da psique. Ele começou a usar esse símbolo como uma ferramenta para análise. Jung acreditava que a mandala é uma imagem arquetípica que simboliza o desejo de ordem no caos da alma humana. Ele também ficou impressionado com o conceito filosófico de hinduísmo. Isso confirmou sua crença de que os arquétipos não dependem do tempo ou do local, mas são universais para toda a psique humana. As viagens de Jung o levaram além das terras familiares da África e da Índia, levando a beleza exótica da América do Sul e dos Estados Unidos. Nestes lugares, ele se aprofundou nas ricas culturas dos povos indígenas e nas práticas espirituais dos nativos americanos. Foi durante essas viagens que ele encontrou confirmação de suas próprias teorias do inconsciente coletivo. Ele percebeu que as imagens vistas em rituais e cerimônias de xamãs na América do Sul refletiram as experimentadas por seus pacientes na Europa. Isso levou a perceber que esses símbolos e arquétipos apareceram independentemente das diferenças culturais ou geográficas. É quase como se fossem costurados na própria natureza da psique humana. As viagens de Jung foram um estágio-chave no desenvolvimento de suas ideias. Eles lhe deram a oportunidade de ver arquétipos em ação, não apenas nos sonhos e fantasias dos pacientes, mas também no mundo real, mitos, ritua, LS e a vida cotidiana de pessoas de diferentes culturas. Essas expedições enriqueceram sua teoria do inconsciente coletivo. Jung concluiu que mitos e símbolos, esta é uma linguagem universal que nos ajuda a entender a nós mesmos e um ao outro. Ele fala com nossos medos, nossas esperanças e como procuramos significado na vida. Jung escreveu: vi que uma pessoa pode ser separada de suas raízes, mas sua alma sempre se esforça pelas origens. Isso se lembra dos caminhos antigos, mesmo que a própria pessoa há muito tempo os esqueça. Essas descobertas o inspiraram a criar novas obras nas quais ele investigou o estudo de arquétipos, rituais e símbolos da jornada de Jung. Carl Gustav Jung era uma pessoa fascinante. Ele tinha muitas ideias interessantes e inspirou muitas discussões. Muitas pessoas pensaram que ele estava à frente de seu tempo.
Ele nem sempre estava em sincronia com o mundo da medicina acadêmica, mas seus trabalhos posteriores mostraram quão profundo e amplo seu pensamento era. Ele continuou estudando símbolos e arquétipos, e escreveu muitos textos que conectavam a psicologia com filosofia, arte e religião. Ele se voltou para a sabedoria reconfortante da história bíblica, buscando entender a relação entre a humanidade e o Deus do bem e do mal. Esse trabalho causou um alvoroço, mas para Jung, seu fascínio por símbolos religiosos pode ser visto em outros trabalhos posteriores, como Psicologia e Alquimia e o Mistério das Conjunções. Nesses livros, ele demonstrou lindamente como os textos alquímicos antigos refletem os aspectos mais profundos da psique, tanto em seu próprio trabalho quanto no trabalho de outros. A alquimia é uma metáfora que pode nos ajudar a encontrar o caminho através dos desafios da vida. Você já ouviu falar da transformação da alma? É um conceito realmente interessante. Cada estágio da transformação é como um símbolo de uma pessoa que se move em direção à totalidade. Uma das ideias mais originais e misteriosas de Jung foi o conceito de sincronicidade. Ele sugeriu que existem eventos no mundo que não estão causalmente relacionados, mas têm um significado simbólico profundo. Eles apenas coincidem com o tempo. Por exemplo, quando uma pessoa pensa em alguém, naquele momento, essa pessoa de repente liga ou vem. Jung acreditava que essas coincidências não são apenas coincidências. É um belo exemplo de uma conexão profunda entre o eu interior de uma pessoa e o brilhante físico Wolfgang Pauli. Pauli tentou vincular seu conceito de sincronicidade à física quântica, sugerindo que o mundo é mais complexo do que acreditávamos. Apesar de algumas críticas, o trabalho de Jung ganhou reconhecimento internacional. Foi traduzido em vários idiomas e ele deu palestras em todo o mundo, encontrando figuras proeminentes de seu tempo, incluindo Albert Schweitzer e Joseph. Ele foi uma inspiração, não apenas para os psicólogos, mas também para artistas. Suas ideias sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos podiam ser vistos na literatura, cinema e pintura. Seus ensinamentos influenciaram o trabalho de Jorge Luiz Borges, Hermann Hesse, Ingmar Bergman e muitos outros. Mas Jung nunca quis fama. Ele era o tipo de pessoa que fez perguntas, explorou e duvidava. O que aconteceu comigo? O que eu decidi me tornar? Ele disse nos últimos anos. Jung se aposentou em sua casa em Kuznacht, na Suíça. Nas belas margens do Mar de Zurique, ele continuou a escrever, refletir e receber um pequeno número de estudantes. Durante esse período, seu trabalho se tornou mais filosófico, concentrando-se na busca de significado na vida e na morte. Em 1961, pouco antes de sua morte, Jung completou um livro autobiográfico, Memórias, Sonhos, Reflexões, onde falou francamente sobre seu caminho de vida, seus medos e suas ideias sobre como a espécie usa imagens arquetípicas, mesmo em seus sonhos. Este livro se tornou um tipo de guia espiritual para tantas pessoas. As ideias de Gustav Jung tiveram um impacto profundo no mundo, e não é surpresa que seu legado ainda esteja forte. Suas contribuições para o estudo da psique humana foram verdadeiramente transformadoras. Ele nos apresentou conceitos fascinantes como arquétipos, inconsciente coletivo e individuação, que se tornaram parte do nosso vocabulário cultural. O que Jung nos mostrou é que cada pessoa é um indivíduo único, com sua própria história e jornada, e isso é algo para comemorar. Seus ensinamentos nos lembram que o caminho para a autodescoberta e o crescimento é uma jornada que vale a pena fazer. O conhecimento é como uma jornada interminável, não é? Cada etapa traz novas descobertas, e é muito emocionante continuar falando sobre a abordagem de Jung ao estudo da psique. Suas ideias sobre o inconsciente coletivo se tornaram a base para entender o que já falamos. Jung procurou significados mais profundos na psique humana e chegou à conclusão de que há algo muito mais do que. Ei, vamos falar sobre o conceito de inconsciente coletivo. É incrível, e é tudo sobre como estamos todos conectados. Imagine o seguinte: existe essa camada extra em nossas mentes que não tem apenas nossas próprias experiências, mas também as experiências e o conhecimento de todos. É como se estivéssemos vivendo em um espaço compartilhado, não apenas com nossas próprias memórias, mas com algo que foi transmitido através dos tempos e que todos compartilhamos. Segundo Jung, nosso inconsciente não é apenas algo que todos compartilhamos, é algo que faz parte da experiência humana em todas as suas formas. Não nascemos com uma lousa em branco, mas com uma rica tapeçaria de arquétipos e símbolos universais que todos carregamos conosco, não importa onde e quando vivemos e crescemos. Somos mais do que apenas imagens, somos estruturas profundas que moldam nossa realidade. É isso que torna os mitos tão poderosos.
Apesar das diferenças de culturas e épocas, religiões e sonhos têm muito em comum. Eles compartilham símbolos semelhantes, e esses símbolos não são apenas aleatórios. Eles parecem refletir o que está em nosso inconsciente compartilhado, o que nos dá a chance de entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Os arquétipos são os elementos-chave da teoria de Jung e ajudam a explicar por que percebemos o mundo de maneira semelhante. Apesar das diferenças culturais, pode ser um pouco como as camadas de uma cebola. Os arquétipos de Jung são como aquelas imagens universais e primordiais em nosso inconsciente coletivo. Eles são como padrões que influenciam como vemos as coisas, agimos e reagimos. Nem sempre estamos cientes deles, mas os arquétipos são mais do que apenas ideias ou imagens. Eles são como estruturas poderosas que moldam nosso mundo interior. Você pode encontrá-los em mitos, religiões e sonhos. Na vida cotidiana, esses símbolos podem parecer um pouco diferentes, mas seu significado e influência em nossas mentes são sempre os mesmos. Veja a imagem de uma mãe sombra do herói, por exemplo. Estes são arquétipos que nos ajudam a entender outras culturas e a nós mesmos. Jung pensou que os arquétipos são um tipo de código universal que ajuda as pessoas a lidar com os altos e baixos da vida. Eles são baseados em profundo. Você sabe como às vezes vê ou sente algo que parece certo. Isso é o que chamamos de instinto. É como essas imagens, como a imagem de uma mãe ou um grande herói, faziam parte de todos. Eles não são apenas de uma vez ou lugar. Eles são como atemporais e independentes do espaço, passando por gerações como uma lembrança compartilhada de nós humanos. Jung acreditava que esses arquétipos podem ser desencadeados de maneiras diferentes. Você sabe, na vida, há momentos em que estamos passando por grandes mudanças, seja em nossas vidas pessoais ou no mundo ao nosso redor. Quando isso acontece, é como se o nosso interior tivesse a chance de brilhar. É como se tivéssemos essas ferramentas, esses símbolos, para nos ajudar a descobrir como avançar. Encontramos força nas histórias sobre heróis e suas aventuras, ou histórias de bravura e coragem. É como se essas histórias fossem uma parte de nós, uma parte de nossa própria jornada pela vida. Você sabe, é incrível como os arquétipos humanos podem nos ajudar a entender nossos conflitos internos e encontrar um caminho através deles. É como se eles sejam esses símbolos e mitos com os quais todos podemos nos relacionar, e são tão poderosos porque nos ajudam a entender o quão profundamente enraizados são e como eles afetam nosso comportamento. Vamos dar uma olhada no arquétipo do mundo. Usaremos exemplos da literatura e da mitologia para entender como eles aparecem em nossas vidas e que pessoa ou máscara específica está associada a elas. Esta é a imagem que mostramos aos outros. É assim que o mundo nos vê e, muitas vezes, essa máscara é criada sob a pressão das expectativas da sociedade para, imagine isso, há uma mulher maravilhosa que parece ter tudo junto. Ela é a imagem da perfeição, com crianças que a ouvem todos os comandos. Ela está sempre sorrindo, felizmente participando de todas as atividades tranquilas. Quando está em casa, é uma pessoa diferente. Às vezes, ela está cansada, um pouco ansiosa, e pode ter suas dúvidas sobre suas habilidades. Mas quando ela está no trabalho, ela é como uma rocha, diretora de uma empresa enorme, mantendo tudo sob controle. Este exterior é como um coro constante. Eles costumam se encontrar e tiram o mesmo Dorian Gray do romance. Oscar. A máscara de Hilde é sua aparência perfeita. Todo mundo ao seu redor o vê como um homem perfeito, mas por dentro ele está podre. Seu rosto verdadeiro está escondido em um retrato que envelhece e cai. Ou pense em Rochester de Jane Eyre. No início do livro, ele parece ser um cara duro e cínico que conhece a vida e não conta com ninguém. Mas, às vezes, uma máscara pode esconder nossas feridas, erros do passado e vulnerabilidades internas. Se você olhar para a mitologia, encontrará muitos exemplos semelhantes. Veja Hércules, por exemplo. Ele sempre foi apresentado como um herói ideal, forte, virtuoso e generoso. Mas se você se aprofundar na história dele, verá um lado diferente. É importante lembrar que a vida pode ser desafiadora. Todos cometemos erros, lutas de rosto e temos nossas fraquezas. Até os mais heróicos de nós têm um lado suave. O mesmo vale para o poderoso Odin em mitos nórdicos. Ele era um homem com suas próprias lutas internas, assim como o resto de nós. Ele vestia uma persona diferente para se misturar com seu povo, mas às vezes, mesmo as ações mais bem-intencionadas podem ter consequências não intencionais. Ele está sempre desempenhando o papel de Forever Great, e está fazendo isso para fazer com que os outros se sintam confortáveis.
Mas, às vezes, ele começa a ignorar os sentimentos escondidos no fundo, mesmo de si mesmo, que está se sentindo triste ou com raiva. É como se alguém com esse papel nos lembre como é importante entender os papéis que desempenhamos e não esquecer quem realmente somos. As máscaras podem ser úteis, mas sempre devem ter algo por trás delas. Então, a verdadeira sombra é como uma parte de nós mesmos que nem sempre gostamos de mostrar ao mundo. É como uma extensão da máscara, mas por outro lado. A máscara é o que escolhemos revelar ao mundo, e a sombra é o que escondemos de todos, incluindo nós mesmos. Esses são os aspectos de nossa personalidade de que talvez não nos orgulhemos ou que sentimos que precisamos nos esconder. Tentamos empurrá-los para fora de nossas vidas, mas eles ainda estão lá. Ei, eu só queria que você soubesse que essa é uma parte realmente importante da NAN, e é algo que não podemos simplesmente ignorar. Está lá, mesmo que nem sempre seja fácil de ver. Por exemplo, pense em alguém que está sempre tentando ser gentil e amigável. Eles são conhecidos como uma pessoa agradável e simpática que não gosta de lutar. Mas no fundo, eles podem estar se apegando a muita raiva e irritação. Eles podem pensar que está errado, então eles o mantêm escondido. Essas emoções reprimidas não desaparecem. Eles podem aparecer de maneiras inesperadas, como em sonhos, agressão passiva ou até explosões de raiva em situações estressantes. Como resultado, essa pessoa pode se sentir um pouco perdida quando se trata de suas verdadeiras emoções, e elas podem ter dificuldade em resolver o que estão sentindo. Na literatura, existem muitas imagens de sombras. Essa pessoa é frequentemente vista como o herói perfeito, um defensor corajoso e nobre de seu povo. Mas se você olhar de perto, a sombra dele representa seu medo e duvida de suas habilidades. Ele tem medo de não ser capaz de lidar, com medo de decepcionar sua família e a cidade. E esse medo apenas o torna ainda mais humano. Ou pense no vilão clássico que parece tão negativo. Mas há algo que os leva. Deixe-me contar uma história sobre o medo de ser rejeitado ou incompreendido. Na mitologia, a sombra é um exemplo perfeito. Loki, da Legend Scandinavian, é um personagem carismático, mas ele também tem um lado selvagem. É como se ele estivesse cheio de problemas ocultos, e ele está sempre mudando. É como se ele estivesse nos mostrando que as regras que temos em vigor podem ser um pouco frágeis. Loki é como um espelho de todas as coisas que os deuses podem estar faltando. Ele está astuto, com inveja, e é tudo sobre liberdade. A vida pode ser um pouco assim também. É importante perceber que a sombra não é necessariamente ruim. Também pode ser uma fonte de força. Por exemplo, se você perceber o que os causa, talvez seja um ressentimento reprimido que você ignorou ou um forte desejo por algo que você não se permite expressar. O medo pode lhe dizer o que é importante para você, e a raiva pode dar energia e motivação para a mudança. Se a sombra nos faz olhar para os aspectos de nossa personalidade que estamos tentando esconder ou suprimir, não a ignore. Então, meus queridos amigos, o próximo arquétipo nos leva às águas profundas e profundas do mundo interior da Anima e Animus. E fico feliz em lhe dizer que não se trata da luta ou dos recursos suprimidos, como no caso da sombra. Pelo contrário, é sobre o nosso subconsciente desi. Repara a totalidade. Todos nós temos uma parte de nós mesmos conectados ao sexo oposto, mas geralmente está nas sombras de nossa personalidade consciente. Nossas personalidades têm esse lado oculto conectado ao sexo oposto. Para os homens, é isso que chamamos de anima e para as mulheres, é o animus. Mas não o torça, não se trata de se tornar o sexo oposto. Trata-se de abraçar as imagens e qualidades que acompanham isso. Você já pensou no mundo de uma maneira diferente da que costuma fazer? Por exemplo, se você é um homem, pode ter uma parte anima de você que se trata de emoções, intuição, ser gentil e entender os outros. Talvez a sociedade espere que você seja um homem no sentido tradicional. E se você é uma mulher, pode ter um animus, que é como sua força, determinação, lógica e vontade de enfrentar desafios. Você deveria se defender. Você precisa ser você mesmo e expressar sua feminilidade de uma maneira que pareça natural. Aqui está um cara que pode parecer um pouco rude no começo, mas ele é realmente uma alma sensível. Ele é o tipo de pessoa que pode escrever poesia ou derramar uma lágrima por um filme emocionante ou encontrar conforto em sonhos onde alguém diz, "Eu entendo você." Esta é uma bela expressão de sua anima, seu lado feminino escondido. Você já sentiu a necessidade de alcançar o calor e a profundidade de suas emoções? Ou talvez você tenha encontrado uma mulher que, à primeira vista, parece ser gentil, modesta e gentil.
Mas então, em uma situação desafiadora, ela toma a iniciativa, dizendo: isso é o suficiente agora. Vou assumir o comando. Este é o animus dela, a energia masculina dentro dela que emerge quando você precisa se proteger. Você pode se surpreender ao saber que a literatura tem muitos exemplos de personagens como este. Veja Hermione de Harry Potter, por exemplo. Ela não é apenas uma amiga de Harry, ela representa sua anima interior, aquela parte dele que o ajuda a pensar com sabedoria e confiar na lógica quando ele age instintivamente. Através dela, Harry aprende essas qualidades em si mesmo. Mas nas mulheres, esses personagens são poucos e distantes entre si. Darcy, desde o início, geralmente assume o papel de um animus. Ele tem um lado rigoroso e confiante, mas no fundo, ele é tão gentil e sensível quanto eles veem. É através desta imagem que a heroína aprende a encontrar força dentro de si mesma e acreditar em si mesma. Agora, vamos nos voltar para os mitos. Imagine Afrodite, a deusa grega do amor. Para os homens, a beleza e a suavidade são um empate. Mas não é só isso, também incorpora suas aspirações mais profundas. A palavra harmonia é sobre reunir elementos diferentes para criar algo bonito e equilibrado. É como encontrar esse equilíbrio perfeito de ternura, mesmo quando pode parecer que o céu é o limite. Para as mulheres, especialmente, o papel do animus pode ser uma fonte de força e sabedoria. Na mitologia nórdica, o animus é frequentemente retratado como um símbolo de astúcia e resiliência, ajudando-nos a fazer escolhas difíceis e permanecerem fortes através de desafios. Então, vamos falar sobre o maravilhoso mundo de Anima e Animus. Quando um homem reconhece sua anima, ele se torna mais emocionalmente maduro e entende melhor os outros. Uma mulher que descobre o animus ganha confiança e força interior. Juntos, essas coisas nos fazem quem somos. Nós nos tornamos um pouco mais complexos e interessantes. Se o anima e o animus nos ajudam a encontrar o equilíbrio, o arquétipo do sábio transforma nosso olhar. Além dos limites pessoais ao conhecimento, experiência e verdade, um sábio é alguém que tem uma profunda compreensão e experiência de vida. Ele se torna um mentor que nos ajuda a entender situações difíceis e encontrar a direção certa na vida. Muitas vezes encontramos pessoas maravilhosas. Por exemplo, pode ser um colega sênior que não apenas compartilha sua experiência, mas também dá dicas que fazem você pensar e encontrar suas próprias soluções, ou um professor que não esteja diretamente aqui para responder às suas perguntas e guiá-lo sobre sua jornada para encontrar seu próprio caminho. Um homem sábio é mais do que apenas inteligente. Ele vê o quadro geral e ajuda os outros a ver o que nunca viram antes. Na literatura, a imagem de um homem sábio é muito comum. Lembra-se de Gandalf do Senhor dos Anéis? Ele não assume a tarefa principal, não carrega o anel e não luta por todos, mas ele guia Frodo e outros heróis. Compartilhar sua sabedoria é como um cinto de ferramentas para a alma, dando-lhe forças para assumir o que neles a vida joga seu caminho. Você nem sempre percebe, mas é a chave para desbloquear uma compreensão mais profunda e significativa do mundo ao seu redor. Na mitologia, o sábio é frequentemente retratado como uma figura única. Nos mitos gregos, por exemplo, eles não são apenas o mensageiro dos deuses, mas também um guia para as almas, ajudando os heróis a encontrar seu verdadeiro propósito, mostrar-lhes como o mundo funciona e ensina-os a enfrentar seus medos. Seus conselhos e conhecimentos são como uma luz na escuridão, nos guiando para uma vida mais brilhante e gratificante. Você sabe, é isso que ajuda a Rum usa. Não se trata apenas de ter conhecimento, mas também de compartilhá-lo, orientar os outros e ser uma fonte de inspiração na vida. Todos podem encontrar uma pessoa tão sábia, seja um mentor, um amigo ou mesmo um livro que de repente abriu os olhos para algo importante. E, às vezes, nós mesmos nos tornamos sábios para os outros quando adoraríamos compartilhar nossa experiência com você ou ajudá-lo a encontrar um caminho em uma situação difícil. Se o sábio nos ajuda a entender para onde ir e como encontrar a verdade, isso é ótimo. O herói é quem avança. O arquétipo do herói é um símbolo do desejo de uma pessoa de superar obstáculos externos e internos, transformar e alcançar objetivos. Não se trata apenas de batalhas, mas sobre a vida em geral. As vitórias são muito mais do que apenas ganhar. Eles também estão enfrentando nossos medos, reconhecendo nossas fraquezas e aprendendo a viver com nossas limitações. Um herói é quem decide dar um passo em direção a um desafio, mesmo quando o caminho está cheio de riscos. Em nossas vidas, o heroísmo pode aparecer de muitas maneiras diferentes. Basta pensar em alguém que está lutando contra uma doença grave. Em vez de desistir, eles lutam por sua saúde e saem do outro lado com uma vida plena.
Você já pensou em mudar seu destino? Talvez se mude para uma nova cidade, iniciando uma carreira do zero ou aprendendo algo novo quando adulto. Se você é como muitos de nós, pode pensar que um herói é quem vence, mas eu diria que um herói é qualquer um que continue, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Existem tantos heróis inspiradores na literatura, como Héctor e Aquiles da Ilíada, Harry Potter e Superman. Pespite suas diferenças, estão todos unidos diante dos desafios e os superam juntos. Eles lutam por algo maior que eles mesmos. Aquiles luta não apenas pela glória, mas também para proteger a honra. Héctor luta por... Spider é tão interessante como aprendemos a combinar nossos próprios desejos pessoais e nossa responsabilidade de salvar os outros. A mitologia está cheia de exemplos do arquétipo do herói, e é tão inspirador. Perseus, que derrotou Medusa, parece um guerreiro que simplesmente derrota monstros à primeira vista, mas sua jornada é muito mais. Ele supera o medo e aceita desafios com os quais nem achava que poderia lidar. No final, ele se transforma. Esta é a essência do herói. Através de julgamentos, ele se torna mais forte e mais sábio, mudando a si mesmo e ao mundo ao seu redor. O arquétipo nos lembra que todos temos o potencial de nos tornarmos o herói de nossa própria vida. Não precisa ser sobre salvar o mundo ou derrotar dragões. Às vezes, o verdadeiro heroísmo está em dar o primeiro passo quando é assustador, ou tomar uma decisão difícil, ou não ceder ao medo antes dos desafios. O herói é quem escolhe lutar e crescer, mesmo quando parece impossível. Todo caminho, por mais difícil, eventualmente leva ao crescimento pessoal e a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nossas vidas. Se o herói nos ensina coragem e perseverança, então a mãe. Este é um arquétipo realmente especial que representa carinho, proteção e apoio. O arquétipo da mãe está intimamente ligado à segurança emocional, parentalidade e crescimento. É a fonte de força que nos ajuda a avançar e curar. É como um abraço caloroso e atencioso que nos dá uma sensação de segurança e estabelece as bases para nossas vidas. Na vida real, o arquétipo da mãe pode assumir muitas formas diferentes. Pode ser uma mãe que apoia seu filho em tempos difíceis. Às vezes, a segunda mãe é alguém que cuida de nós não apenas porque precisa, mas porque ela quer se tornar um verdadeiro membro da família. Na literatura, a imagem de uma mãe é frequentemente associada a... Por exemplo, você já pensou em Mary da Comédia Divina de Dante? Ela é um símbolo de amor e perdoador. O amor é ilimitado e sempre lá, mesmo quando não o vemos. Nos mitos, o arquétipo da mãe é frequentemente conectado à natureza e à vida. Lembra-se da Metra da mitologia grega? Ela é a deusa da terra e a colheita. Ela não se importa apenas com a fertilidade, ela também simboliza o carinho materno. Quando a filha de Pérsim desaparece, Deméter faz Consã voltar e encontrar paz com sua dor. A imagem nos mostra o quão forte e profundo o amor materno pode ser. O arquétipo da mãe nos lembra a importância de cuidar e compaixão. Essa é a energia que nos apoia em momentos difíceis e nos ajuda a recuperar e seguir em frente. Cada um de nós tem a capacidade de incorporar essa energia. Este arquétipo é sobre apoiar e inspirar o tambor Tchê. Às vezes, o amor que uma mãe dá não é apenas para seu filho, mas para todos ao seu redor. Está nas amáveis palavras e ações que compartilhamos entre si. Quando uma mãe nos nutre com cuidado e segurança, ela está criando a base para o nosso crescimento. E quando uma criança tem tudo a ver com inocência, ela é um símbolo dessa beleza e pureza. O início do caminho é cheio de potencial, e é graças à coisa maravilhosa que é a confiança. Ele abre portas para novas experiências, novos aprendizados e novas maneiras de ver o mundo. O arquétipo infantil nos lembra que é importante ter fé nas possibilidades e ver a vida como um caminho de descoberta. Na vida real, o arquétipo infantil está presente toda vez que uma pessoa inicia algo novo. Estou tão animado para falar sobre algo novo. Pode ser apenas o primeiro passo em uma bela jornada de crescimento e descoberta. Quando jovens, encontramos incerteza, erros e momentos de pura alegria e surpresa. É durante esses tempos inocentes e abertos que temos a incrível oportunidade de aprender sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Na literatura, o arquétipo infantil é frequentemente associado a heróis que estão apenas começando sua jornada no Harry Potter de sua história. É uma criança que de repente se encontra no mundo da magia. Ele não conhece as regras deste mundo, mas é um garoto inteligente, então ele aprende com seus erros. Isso o ajuda a amadurecer e mostrar seu potencial. Sua jornada mostra que estar aberto a coisas novas e querer aprender pode torná-lo poderoso e dar uma compreensão
Nos mitos, o arquétipo infantil é frequentemente combinado com a ideia de nascimento e o início do ciclo. Por exemplo, No Belo Mundo da mitologia mesopotâmica, a deusa Ishara aparece pela primeira vez quando uma jovem que procura entender seu papel no mundo. Sua busca simboliza a transição da inocência para a autoconsciência e a autocapacitação. É uma metáfora de como começamos pequenos e gradualmente descobrimos nosso propósito. O arquétipo infantil nos lembra o valor de novos começos, ensinando-nos que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há esperança para o futuro. A vida é como uma bela jornada onde crescemos, desenvolvemos e encontramos alegria nas pequenas coisas. Toda vez que decidimos abraçar uma nova mudança, aprender algo novo ou nos surpreender com o mundo, descobrimos esse maravilhoso arquétipo dentro de nós mesmos. No fundo, todos nós temos a crença infantil de que existem inúmeros milagres esperando para serem descobertos. Quando vemos o mundo com novos olhos e estamos abertos a novas experiências, nos permitimos ser guiados pelo espírito lúdico do trapaceiro. Este arquétipo é como uma brisa fresca que sopra uma nova vida em tudo que toca. Ele balança as coisas, derruba estruturas familiares e abre caminho para mudar. Muitas vezes, ele aparece de maneiras inesperadas, quebrando as regras e agitando as coisas. Mas é exatamente isso que o torna um catalisador tão poderoso para a mudança. Isso abre nossos olhos para novas possibilidades e perspectivas. Trick nos lembra que mesmo a destruição pode ser uma coisa linda. Uma visão não convencional é frequentemente a chave para abrir novas oportunidades no mundo real. Uma vida de um trapaceiro é cheia do espírito de aventura e curiosidade. Trata-se de ser alguém que decide desafiar o status quo, como um empresário que traz novas ideias ao mundo dos negócios ou a um ativista que defende o que é certo. Pode ser um artista que usa um cartão de sugestão, uma ideia ou uma pessoa que vê o mundo de maneira diferente e inspira outras pessoas a fazer o mesmo. Na literatura, a imagem de um trapaceiro é frequentemente associada ao espírito lúdico de transformação. Muitas vezes, é mostrado através de um personagem que, apesar de suas travessuras travessa, desempenha um papel realmente importante no desenvolvimento da história. Veja Loki da mitologia nórdica, por exemplo. Ele é o perfeitamente exemplo de TC de um espírito caótico, e ele nos ensina que, às vezes, a mudança é apenas parte da vida. É como se a destruição fosse necessária para o crescimento, sabe? Nos mitos, o trapaceiro é frequentemente retratado como esse personagem divertido e travesso que gosta de dobrar as regras, mas ele sempre deixa um pouco de bom para trás. Litsau. Veja Kai, por exemplo. Nos mitos dos nativos americanos, ele é um pouco de desjuntor de regras. Ele pode enganar os outros e causar um pouco de caos, mas também nos mostra como podemos pensar fora da caixa para encontrar novas maneiras. Suas ações nos lembram que a vida é como um jogo, e às vezes um pouco de caos pode nos ajudar a encontrar segredos ocultos. O arquétipo do trapaceiro nos ensina a não ter medo de mudar, e ele diz que quebrar as regras pode ser divertido. Avançar é importante, mas também é importante lembrar que não podemos construir um novo sem destruir o antigo. Todos nós temos o poder de ser brincalhões e dar passos ousados, se libertar de estereótipos e olhar para os problemas de ângulos inesperados. Às vezes, é um pouco de caos que nos ajuda a crescer e encontrar liberdade. Essas imagens não são apenas fantasias ou contos de fadas, mas podem nos ajudar a entender como afetam nossas vidas. Cada um de nós tem uma personalidade única, e cada um de nós tem diferentes partes de nossa personalidade. Os arquétipos nos mostram diferentes partes de quem somos. Eles nos mostram o que nos inspira, o que nos assusta e o que nos impede. Compreender esses arquétipos nos ajuda a ver como respondemos aos desafios da vida, como mudamos e crescemos e como aceitamos nossas fraquezas e pontos fortes. Aprendemos a tomar decisões e avançar. Podemos usar arquétipos para entender melhor como criar equilíbrio entre nosso mundo interior. Depois de conhecermos o arquétipo, podemos passar para o importante processo sobre o qual Jung falou, a individuação. Os arquétipos nos ajudam a entender quais partes de nossa personalidade podem estar ocultas ou inconscientes. Eles nos ajudam a criar um caminho de individuação que nos permite integrar todas essas partes, incluindo luz e escura. A individuação é o processo em que uma pessoa é tão bonita ver as pessoas se tornarem quem realmente são. É uma jornada que nos ajuda a entender e aceitar a nós mesmos, verrugas e tudo. O mundo inteiro está aqui para nós, e estamos todos conectados. Jung, fundador da psicologia analítica, disse que nossa vida é um processo de se tornar uma pessoa completa, onde temos que conectar todas as partes do corpo. Estou falando até mesmo daquelas partes que não gostamos ou mesmo percebemos.
Quando começamos o processo de individuação, é como se estivéssemos finalmente em casa. Estamos todos passando por alguns estágios realmente importantes agora, e um deles é encontrar nossa sombra. Como mencionamos antes, Shadow é apenas outra maneira de dizer nosso lado sombrio, nossas lutas internas, nossas imperfeições. Essas são as partes de nós mesmos que poderíamos esconder, ou simplesmente não notar. Essas qualidades e desejos, embora nem sempre fáceis, podem ser realmente interessantes de explorar. Segundo Jung, é importante aceitá-los e entendê-los, mesmo que nem sempre sejam agradáveis. Outro passo importante é reconhecer e integrar nossa personalidade. Jung acreditava que cada um de nós tem uma parte masculina e feminina, independentemente de nosso sexo. Compreender e aceitar isso pode ser realmente útil. A integração desses aspectos nos ajuda a se tornar mais equilibrada e inteira. A individuação é uma jornada, e não é um processo rápido. Nesta jornada, podemos enfrentar momentos difíceis, conflitos internos e dúvidas. Nossa antiga personalidade não funciona mais, e precisamos criar algo novo. Isso pode ser doloroso porque, para crescer, precisamos quebrar algo velho em nós mesmos. Mas é esse processo que permite que uma pessoa atinja um novo nível de desenvolvimento. Como Jung disse, a individuação é um processo de autodescoberta e crescimento. Este não é o destino final, mas uma jornada que estará com você a vida inteira. Quanto mais você vai, mais completo e harmonioso se torna. É como uma jornada em que você descobre novos lados de si mesmo. Quanto mais você abre esses lados, mais você sente liberdade e satisfação interior. A individuação não é sobre se tornar perfeita. Trata-se de reconhecer nossas imperfeições e aceitar a nós mesmos. É um processo em que aprendemos a ser honesto conosco, não ter medo de nossas fraquezas e desenvolver nossos pontos fortes. Quando uma pessoa passa por essa jornada, ela se torna mais consciente de ele encontrou uma maneira de viver em harmonia consigo mesmo. Não é um caminho fácil, mas leva a um crescimento interior profundo. Liberdade e harmonia com o mundo e consigo mesmo. Começa com a compreensão de suas fraquezas e pontos fortes e aceitando-os como parte de sua personalidade. Depois de falarmos sobre o processo de individuação, é importante observar que uma das partes importantes desse caminho está relacionada à compreensão. Os símbolos desempenham um papel fundamental nisso. Jung acreditava que o sonho é uma espécie de ponte entre nossa consciência e aquelas camadas profundas da psique de que nem sempre estamos cientes. Nos sonhos, o inconsciente. Os sonhos são tão interessantes, não são? No começo, imagens e símbolos podem parecer um pouco estranhos, mas são realmente importantes. Até Jung disse que os sonhos não são apenas uma mistura aleatória de imagens e eventos. Eles são como mensagens do mundo que não podemos ver, mas ainda têm um grande impacto em nossas vidas. Essas imagens são como símbolos que podem nos dizer o que está acontecendo no fundo de nossa alma. Por exemplo, se você tem um sonho em que vê muitas informações sobre um labirinto, pode ser um sinal de que você está procurando uma saída de uma situação difícil em sua vida. Se você se sentir confuso ou perdido, provavelmente está tentando lhe dizer uma coisa. Vá em frente e deixe-se perder em suas emoções. Se você sonha com a água, pode ser um símbolo de seus sentimentos ou desejos subconscientes. Há um método de interpretação dos sonhos que pode ajudá-lo a encontrar o significado oculto por trás dessas imagens. Segundo Jung, cada símbolo de um sonho está associado a experiências e arquétipos pessoais que existem no inconsciente. Quando você começa a analisar seu sonho, pode se perguntar: o que esse símbolo significa para mim? Que associações eu tenho quando penso nessa imagem? Isso pode ajudar a revelar conexões profundas com aquelas partes de nós mesmos que nem sempre entendemos. Sonhos. Como Jung acreditava, você já teve um sonho que parecia estar falando com você? Esse é o poder do inconsciente. Eles aparecem quando estamos passando por algumas coisas emocionais profundas em nossas vidas. O incrível psicólogo, Jung, acreditava que entender nossos sonhos é a chave para nos entender. Em seus escritos, ele compartilhou muitos exemplos de como sonhos podem nos ajudar a encontrar significados ocultos. Um de seus pacientes disse uma vez: ele teve um sonho realmente vívido, onde estava andando por uma grande casa velha e sentiu que estava seguindo o mesmo andar repetidamente. No primeiro andar, tudo parecia familiar, mas então ele notou as escadas caindo. Ele desceu e se viu em um porão sombrio e aconchegante. Havia coisas que pareciam que eram de outra época, como se fossem tesouros escondidos do passado. Ele se sentiu um pouco assustado, mas ainda estava curioso.
Os andares superiores são como a nossa vida cotidiana, as coisas que sabemos sobre nós mesmos e mostramos ao mundo. Os pisos inferiores são como os nossos pensamentos e sentimentos mais profundos e pessoais. Eles estão onde armazenamos nossas emoções que não expressamos, nossos antigos traumas e nossas memórias esquecidas. O porão é um ótimo lugar para começar a explorar seus próprios medos. É tão difícil enfrentar algo que escondemos de nós mesmos por tanto tempo, e o medo do paciente mostra exatamente isso. Outro caso foi sobre um sonho sobre uma cobra. O paciente viu uma enorme cobra enrolada a seus pés, e ele estava com medo. Mas ele não fugiu, ele olhou para isso. Jung explicou que a cobra, este é um símbolo antigo que existe há muito tempo, aparecendo nos mitos de diferentes culturas. Representa perigo e transformação. Quando Jung viu esse sonho, ele entendeu que o paciente estava passando por algumas mudanças. O medo do paciente de cobras mostrou que ele estava se afastando da mudança, e o fato de ele não fugir mostrou que estava pronto para enfrentar seus medos. Essas histórias mostram como Jung ajudou seus pacientes a descobrir que ele encontrou uma maneira de conectar suas experiências internas com circunstâncias externas. Ele compartilhou essas mensagens através delas. Nossos dados inconscientes são como uma pequena dica útil, nos guiando para encontrar soluções para problemas ou ver coisas sobre nós mesmos que poderíamos ter perdido. Quando se tratava de sonhos, Jung não procurou significados diretos, a maneira como o dicionário de símbolos faz. Para ele, cada sonho era único, precisando ser entendidos em seu próprio contexto único. Os sonhos das pessoas para Jung foram uma maneira maravilhosa de explorar o inconsciente. Eles também ajudaram as pessoas em sua jornada de individuação. Ao trabalhar com sonhos, podemos entender o que partes de nós mesmos ainda é mãe escondido e precisa de nossa atenção. Esse processo requer honestidade, paciência e vontade de conhecer o desconhecido. Ao falar sobre símbolos e sonhos, podemos continuar a crescer e aprender juntos. É fascinante ver como Jung acreditava profundamente que os símbolos nos sonhos são mais do que apenas eventos aleatórios, na verdade são pontes que conectam nossas mentes individuais ao inconsciente coletivo, o que é como uma enorme biblioteca de experiências e arquétipos universais. Isso explica por que símbolos como água, fogo ou sol podem ser vistos de maneira semelhante em diferentes culturas, mas também assumem um significado único para cada um de nós. O contexto cultural é tão importante na maneira como entendemos símbolos. Por exemplo, a imagem de uma cobra pode estar ligada à sabedoria e transformação em uma cultura e perigo ou traição em outra. Essas ideias compartilhadas são passadas de uma geração para a próxima através de mitos, lendas e rituais. Eles refletem nossa cultura e também adicionam seus próprios toques pessoais, como: o mar é um símbolo de liberdade e aventura para algumas pessoas, especialmente se elas passaram a infância na costa. Para outros, pode ser associado ao perigo, como quando eles sobreviveram a uma tempestade. As vagens em sonhos também podem ser uma fonte de conforto, especialmente se estiverem quentes nas profundezas. Eles refletem nossas experiências pessoais, desejos, medos e memórias. Portanto, cada símbolo de um sonho é um código único que só pode ser decifrado considerando fatores culturais e pessoais. Você sabe, quando temos uma associação pessoal com algo, como em um sonho em que vemos uma árvore antiga com raízes fortes, ela pode realmente ressoar conosco em um nível profundo. Uma árvore é um símbolo de vida, crescimento e conexão e, para uma pessoa, pode significar algo completamente pessoal. Talvez isso os lembre de sua família, uma lembrança de sua infância ou um desejo de encontrar estabilidade na vida. Esses símbolos pertencem a todos, como um todo, e a cada um de nós como indivíduos. Criar um equilíbrio incrível entre o comum e o único é algo que todos podemos aprender a fazer. Jung ensinou que trabalhar com símbolos requer não apenas análise, mas também uma abordagem intuitiva. Você não pode simplesmente pegar um dicionário universal de símbolos e procurar respostas lá, porque, como as pessoas, os símbolos são de várias camadas. Para entender o significado deles, você precisa perguntar: que tipo de experiência e emoções esse símbolo evoca na própria pessoa? Você sabe, quando damos a esse símbolo sua universalidade e significado pessoal, torna-se uma parte realmente importante de nossa jornada para nos encontrar. Ao aprender a entender a linguagem dos símbolos, nos conhecemos mais profundamente e nos sentimos conectados a algo maior, o mundo, a cultura e toda a raça humana. Isso nos ajuda a não apenas analisar os sonhos, mas realmente os ver. Temos falado sobre como os símbolos, sonhos e cultura contribuem em nossas vidas e como eles se conectam às nossas experiências pessoais. Agora, vamos dar uma olhada em outra parte do trabalho de Jung que é realmente importante:
sua teoria dos tipos de personalidade. Jung percebeu que as pessoas podem ser tão diferentes umas das outras. Eles se comportam de maneiras diferentes, veem o mundo ao seu redor de maneiras diferentes e tomam decisões diferentes. É importante entender que essa diferença vai além de apenas nossos personagens ou hábitos. É como se cada um de nós tivesse uma maneira única de responder ao mundo. Jung começou observando seus pacientes e as pessoas ao seu redor. Ele notou que algumas pessoas se sentem confiantes e confortáveis quando conversam com outras pessoas. Eles adoram compartilhar seus pensamentos e emoções. Por outro lado, há aqueles que estão mais imersos em seu próprio mundo. Eles gostam de estar sozinhos ou com um grupo próximo de amigos. Assim, surgiu a ideia de dois tipos de personalidades, extroversão e introversão. Segundo Jung, os extrovertidos são pessoas que olham para fora. Sua energia é direcionada para o mundo exterior, outras pessoas e eventos ao seu redor. Eles são emocionais, adoram se comunicar e gostar de discutir, compartilhar e agir. A vida é como um palco, está sempre cheia de surpresas maravilhosas. Quanto mais eventos tivemos, melhor. Os introvertidos essas são as pessoas que gostam de dar uma olhada dentro de si. Eles encontram sua força não no mundo exterior, mas em seu próprio espaço interior. Eles precisam de tempo para pensar no que está acontecendo, entender seus sentimentos e encontrar respostas dentro. Para um introvertido, toda aquela agitação externa pode ser um pouco tediosa. A solidão não é dolorosa para eles, mas confortável e até necessária. É importante lembrar que ser extrovertido ou introvertido não é uma coisa ruim. Eles são apenas duas maneiras diferentes de estar no mundo. Até o extrovertido mais extrovertido precisa de um pouco de tempo sozinho de vez em quando, e o introvertido pode preferir ter algumas pessoas ao redor. Mas todo mundo tem um pouco de ambas as tendências, e essas são as maneiras pelas quais interagimos com o mundo. O trabalho de Jung abriu a porta para um mundo de autodescoberta e aceitação. Somos todos únicos, e isso não é algo a ser julgado, mas a ser adotado. Ao entender nossa própria maneira única de reagir à vida, podemos apreciar a beleza da diversidade. Um dos aspectos mais fascinantes da teoria de Jung é sua exploração de tipos de personalidade. Ele identificou 4 funções principais que desempenham um papel fundamental na maneira como percebemos e tomamos decisões. Essas funções são pensar, sentimentos, intuição e sensações. Cada um deles influencia nossa personalidade de maneira especial. Nosso pensamento da vida faz parte de nossos cérebros que nos ajuda a entender o mundo. É como um pequeno ajudante que nos ajuda a pensar, analisar e procurar as razões por trás das coisas. As pessoas que têm essa função se desenvolveram geralmente gostam de pensar nas coisas de maneira lógica, como procurar as razões por trás das coisas, procurar conexões entre as coisas e encontrar fatos. Eles gostam de ter um plano claro quando tomam decisões e pensam em todas as informações que têm. O pensamento nos ajuda a criar planos lógicos claros e nos permite entender o mundo ao nosso redor. É importante tomar decisões que estão alinhadas com seus sentimentos e como certos eventos ou ações afetam seu estado emocional. É essencial que você sinta que suas ações correspondem às suas crenças e valores internos. Aqueles que estão em contato com seus sentimentos tendem a ser atenciosos, buscando harmonia e empatia com os outros. A intuição é uma coisa maravilhosa que nos permite perceber o mundo através das conexões ocultas entre as pessoas. Aqueles que têm essa habilidade geralmente têm a sensação de que são guiados por possibilidades em potencial e veem incrível como as pessoas podem fazer conexões entre os eventos sem ter todos os fatos. Isso é algo que as pessoas intuitivas fazem. Eles podem tomar decisões com base em seus sentimentos intestinais. Eles podem sentir que algo vai dar certo ou que algo importante acontecerá no futuro. A sensação é sobre como percebemos o mundo ao nosso redor. Trata-se de focar no aqui e agora. Para algumas pessoas, esta é uma parte realmente importante de suas vidas. Eles geralmente confiam em seus sentidos para entender o mundo ao seu redor. É tão importante para eles experimentarem e verem coisas com seus próprios olhos. As pessoas costumam se envolver com o que está acontecendo no momento e não pensam muito sobre o que pode acontecer no futuro. Jung dividiu essas funções em 2 grupos, racional e irracional. Ele chamou as funções racionais de pensamento e sentimento porque eles nos ajudam a tomar decisões e avaliar situações usando critérios lógicos e de valor. Essas funções nos ajudam a organizar nossas experiências de uma maneira que faz sentido e é estruturada. Intuições e sensações estão intimamente relacionadas à maneira como entendemos o mundo ao nosso redor.
Eles nos ajudam a perceber dados e o mundo ao nosso redor antes que nossa mente racional tenha chance de processá-los. Essas funções intuitivas têm a ver com detectar possibilidades ocultas ou fatos imediatos que podem ser óbvios. Essas 4 funções desempenham um grande papel na maneira como entendemos o mundo. Jung acreditava que o entendimento dessas funções pode nos ajudar a tornar-se mais conscientes de nós mesmos, de nossos pontos fortes e de nossas fraquezas. Interagir com outras pessoas é uma parte tão significativa da vida, e é tão importante entender como elas veem o mundo. Jung, um cara muito inteligente, criou essa teoria interessante sobre os tipos de personalidade. Ele disse que devemos prestar mais atenção aos nossos próprios pontos fortes e fracos. Ele pensou que cada pessoa tem sua própria maneira única de ver o mundo e tomar decisões, com base em sua personalidade única. Ele identificou 8 tipos diferentes de personalidades e acreditava que cada um é moldado por uma mistura de 4 funções psicológicas diferentes e 2 orientações diferentes de extroversão e introversão. Aqui estão os 8 tipos. O pensamento extrovertido e o pensamento introvertido são 2 lados da mesma moeda. O pensamento extrovertido tem tudo a ver com lógica, fatos e organização. Por outro lado, o pensamento introvertido é baseado em sentimentos internos. Catherine Brix e sua filha, Isabella Myers, trabalharam no popular teste indicador do tipo MBTI-Myers-Briggs, que construiu as ideias de Jung e se tornou uma das mais comuns. O MBTI é uma ferramenta que ajuda as pessoas a entender suas preferências. Ajuda as pessoas a entender se são mais como pensamentos extrovertidos ou pensamentos introvertidos. Também ajuda as pessoas a entender se são mais parecidas com sensação ou intuição, pensamento ou sentimento, julgamento ou percepção. Este teste permite que as pessoas se entendam melhor. Se você estiver interessado em aprender mais sobre o seu tipo de personalidade, você veio ao lugar certo. Ao fazer esse teste, você obterá uma visão valiosa de como percebe o mundo, como toma decisões e como organiza sua vida. Esse teste provou ser uma ferramenta útil para os psicoterapeutas, mas também foi amplamente aplicado em outras áreas, como aconselhamento de carreira e construção de equipes de negócios eficazes. Seja você uma alma curiosa ou procurando aprofundar sua compreensão do trabalho de Jung, este teste foi projetado para ajudá-lo a entender melhor você e seu lugar no mundo. O trabalho de Jung teve um impacto profundo e multifacetado em muitos campos, incluindo psicologia, filosofia, arte e literatura. Suas ideias têm sido uma fonte de inspiração para muitos, e estamos aqui para ajudá-lo a descobrir sua própria jornada pessoal nesse teste. As teorias de Jung tiveram um enorme impacto na psicologia e em outros campos. Ele teve algumas ideias realmente interessantes que mudaram a maneira como pensamos sobre a psicologia. Foi ele quem nos ajudou a se afastar das ideias de Freud e focar mais no inconsciente e nos arquétipos. Sua ideia sobre o inconsciente coletivo é especialmente importante porque ajudou os psicoterapeutas a entender o simbolismo, os sonhos e seu papel no desenvolvimento individual. As ideias de Jung podem ser vistas em várias abordagens psicoterapêuticas, como a psicologia da profundidade, onde é dada atenção especial aos arquétipos e símbolos no tratamento do paciente. A filosofia de trabalho de Jung inspirou o desenvolvimento de novas abordagens para entender a personalidade e a consciência. Suas ideias sobre a conexão entre o mundo interior de uma pessoa e o inconsciente coletivo tiveram um impacto, influenciando os filósofos que buscam estudar não apenas o racional, mas também o irracional. Ele compartilhou a bela ideia de que todos temos nosso próprio caminho para a autorrealização, e essa jornada faz parte de um fluxo maior e maior. Filósofos como Martin Heidegger e Michel Foucault falaram sobre tópicos como identidade e autoconhecimento, frequentemente baseando-se nas ideias de Jung. A influência de Jung também atingiu o mundo da arte e da literatura. Suas teorias sobre símbolos e arquétipos inspiraram artistas, escritores e cineastas nas artes visuais. Graças à psicologia junguiana, temos uma nova maneira de olhar para o simbolismo e seu papel em que você já pensou em como a criatividade funciona? Por exemplo, os artistas têm usado arquétipos, como a Shadow Anima e Animus, para criar obras que explorem o mundo interior humano e sua relação com o inconsciente. Na literatura, escritores como James Joyce, Hermann Hesse e Thomas Mann usaram as ideias de Jung sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos para criar imagens em camadas que abordam conflitos internos e o desejo de autoidade. E no cinema e no teatro, especialmente nas obras de diretores como Friedrich Murnau e David Lynch, podemos ver como eles usaram essas ideias de uma maneira realmente bonita. É realmente interessante como as ideias da teoria junguiana podem ser vistas no uso de simbolismo e imagens arquetípicas. Eles são usados para expressar processos psicológicos profundos.
Jung tinha uma nova visão do mundo interior do homem e seu desenvolvimento, que abriu novas oportunidades de autoconhecimento e compreensão da natureza humana. Suas ideias sobre psicologia profunda, arquétipos e o inconsciente permanecem relevantes e influentes até hoje, continuando a moldar psicologia, filosofia, arte e literatura. Eles inspiram a criação de obras que nos ajudam. Carl Jung tinha algumas ideias realmente interessantes sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Suas ideias foram muito usadas na cultura e arte populares. Ele tinha alguns conceitos interessantes sobre o inconsciente coletivo, os arquétipos e a individualização. Essas ideias ajudaram as pessoas a criar personagens e enredos complexos e de várias camadas. Isso atraiu a atenção de psicoterapeutas e pessoas criativas em todo o mundo. No cinema, o influência e das ideias de Jung é particularmente evidente nos trabalhos de diretores como Francis Ford Coppola e David Lynch. Vamos dar uma olhada em Lynch e George Lucas, por exemplo. Na famosa série de filmes de Star Wars, George Lucas usou os arquétipos que Jung descreveu em seus trabalhos. Personagens como Luke Skywalker, o herói, Darth Vader, a sombra, e Yoda, o sábio, representam os próprios arquétipos que ajudam a revelar conflitos internos e formas de desenvolvimento pessoal. Esses arquétipos tornam os filmes mais profundos e universais porque atraem as mesmas ideias que todos os espectadores entendem, independentemente de sua formação cultural. David Lynch, em seus filmes, como O Trabalho de Twin Peaks é como um abraço caloroso em um dia frio, está cheio de imagens reconfortantes e místicas que orientam suavemente os espectadores pelo labirinto da vida e da psique humana. Seu estilo artístico, influenciado pelas ideias junguianas, é como um cobertor suave de conforto, envolvendo-nos no calor dos arquétipos e processos inconscientes. Em seus filmes, Psycho Lynch nos leva a uma jornada de autodescoberta, mostrando como nossos aspectos emocionais reprimidos, nossa sombra, podem se manifestar na vida real e nos arquétipos. É como se ele fosse um guia gentil, levando-nos através do labirinto dos desafios e perguntas da vida, lembrando-nos que não estamos sozinhos em navegar nessas emoções complexas e processos de crescimento. Os trabalhos de Goethe, como Steppenwolf e o Jogo de Contas, nos oferecem um vislumbre da busca de autodeterminação e a jornada de navegar em nosso mundo interior. Ele investiga os belos arquétipos internos dos heróis e sua busca para trazer todas as facetas de sua personalidade à harmonia. Este é um aspecto crucial do conceito de individuação de Jung. Livros românticos modernos costumam se basear das ideias de Jung para explorar arquétipos como amantes e heróis. Esses arquétipos destacam lindamente não apenas as qualidades externas dos personagens, mas também a profundidade de seus mundos internos. Suas experiências internas, conflitos e aspirações também desempenham um papel. Isso torna a relação entre os personagens mais complexa e suas interações mais significativas. A música também reflete a influência de Jung. As músicas que abordam os temas de se encontrarem, transformando-se por dentro ou lutando contra seus próprios lados escuros geralmente usam arquétipos para criar imagens que tocam em emoções e ressoam. Os arquétipos e o inconsciente coletivo também estão presentes na música pop. Sabe, acho que esses conceitos ajudam a tornar a cultura um fenômeno mais profundo e em camadas. Dessa forma, artistas e criadores podem abordar temas universais que são compreensíveis e familiares para as pessoas em todo o mundo, independentemente do tempo e do lugar. O trabalho de Carl Jung teve uma profunda influência e reconhecimento na psicologia, mas sei que vários estudiosos criticaram fortemente. A principal objeção é que muitas de suas ideias não podem ser rigorosamente testadas e reproduzidas no âmbito dos métodos científicos. É difícil verificar e avaliar essas ideias de uma maneira baseada em fatos. Muitas pessoas o criticaram por sua ideia do inconsciente coletivo. Essa ideia chamou muita atenção em psicologia e cultura. Mas para alguns cientistas, era muito abstrato e metafísico. Jung pensou no inconsciente coletivo como uma estrutura universal compartilhada por todas as pessoas. Isso levanta a questão de saber se há alguma evidência real e tangível para apoiar a existência de um inconsciente. Muitos pesquisadores acham esse conceito desafiador. As pessoas também levantaram questões sobre as ideias de Jung sobre sombra e individuação, bem como sobre os arquétipos. Esses conceitos são tão difíceis de verificar e interpretar quanto o conceito de Deus. Isso faz com que alguns estudiosos se perguntem se são científicos. Alguns acreditam que Jung usou metáforas e simbolismo com muita frequência, o que dificultava suas teorias de refutar e confirmar. Sua metodologia também era uma fonte de insatisfação.
Enquanto Sigmund Freud era sobre o uso de observação e experimentos científicos, a abordagem de Jung era mais sobre confiar em seu intestino e passar um tempo em seus próprios pensamentos. Algumas pessoas dizem que isso tornou seus métodos um pouco subjetivos demais. Mas, você sabe, suas ideias desencadearam uma maneira totalmente nova de pensar. E mesmo que eles possam ser um pouco controversos de uma perspectiva científica, eles têm sido uma grande ajuda no mundo da psicoterapia e na compreensão da mente humana.